Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 12 de julho. O Ibovespa apresentou boa alta de 1,68%, o terceiro pregão consecutivo com fechamento em alta e candle forte de alta, ou seja, abertura próximo da mínima e fechamento próximo da máxima, representando assim, na minha leitura, força na atual tendência de alta de curto prazo do gráfico diário e trazendo uma chance de Ibovespa buscar níveis mais acima de resistência. Aqui, olhando para níveis anteriores de resistência, a gente teria um primeiro nível ali na faixa dos 65.760 pontos. Aplicando aqui os números do Fibonacci em cima desse pivô de alta, a gente teria algo aqui numa primeira projeção clássica na faixa dos 65.395 pontos. Então seria essa primeira projeção aqui desse pivô de alta, que significa dizer projetar 61,8% desse movimento a partir desse nível aqui para cima. E o próximo nível seria o nível de 100% desse movimento aqui, que chegou aqui nesse nível, aqui para cima. Então, projetando 100%, a gente teria aqui nesse pivô de alta, na faixa de 66.610 pontos, enfim, 66.600 seria um próximo nível de projeção desse atual movimento de subida. No entanto, como a gente já teve 3 pregões fortes para cima, abre-se a chance de se ter alguma correção desses pregões aqui para cima, ou seja, de um próximo pregão ser um pregão aí de correção. E falando em termos de correção, o Ibovespa vindo para um nível de correção, tendo algum tipo de correção, o primeiro nível de suporte é justamente o topo que foi superado no pregão de hoje na faixa dos 64.170 pontos. Então esse seria o primeiro nível. Depois o próximo nível de suporte é que ficaria num topo anterior na faixa 66.636 até um próximo nível de 66.480, só confirmando o valor, 484. Então são esses os 3 níveis que eu vejo de forma um pouco mais relevante e mais próximos em termos de suporte para o Ibovespa numa possível movimentação contrária a esse movimento de subida. Olhando agora para os futuros, começando aqui com o mini índice pelo gráfico de 60 minutos está dentro de uma tendência de alta, que vinha até para uma correção um pouco maior, aqui numa reversão de uma primeira hora de pregão, e aí teve a notícia da condenação no Lula e aí reverteu completamente para cima. Então o mercado reverteu completamente uma correção que se apontava até como uma chance mais provável de ter algo aqui para baixo, visto toda essa movimentação para cima, uma chance de vir a testar essa zona de suporte, mas o mercado reverteu forte para cima, ficando mais esticado aqui no gráfico de 60 minutos, essa tendência de alta atual. Por isso que eu mencionei que existe uma chance maior do próximo pregão ser um pregão aí de possível correção. Essa correção pode acontecer no gráfico de 60 minutos no tempo, uma correção um pouco mais lateral, mas também existe a chance de se ter uma correção aqui através de um movimento de baixa. Se o mercado abre subindo para o próximo pregão e gera alguma sinalização aqui de baixa na sequência, chamaria atenção para avaliar a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora a favor de um movimento corretivo aqui no G60, logicamente avaliando ali os primeiros pontos de suporte, que no meu modo de ver fica aqui na faixa dos 65 mil pontos, suporte mais relevante num primeiro nível de correção aqui para o mini índice. Vindo aqui, abrindo forte para baixo, gerando algum tipo de correção, algum tipo de sinalização para cima, voltaria a pensar um pouco mais na ponta compradora. Partindo para o dólar teve uma perda relevante de suporte no pregão de hoje. O suporte aqui nesse nível, se a gente tirar aqui a questão dos ajustes, a gente pode ver mesmo assim um nível de suporte sendo perdido com um gap de baixa. É fato que já tem um movimento longo para baixo. O candle foi muito relevante para baixo, também tem uma chance de se ter alguma correção dessa forte movimentação para baixo. Agora esse nível aqui que o dólar está perdendo no pregão de hoje, um nível ali na faixa dos 3.237 até um nível ali de 3.250, tende a ser uma faixa agora de resistência para o dólar num possível movimento de subida, principalmente olhando por um gráfico intraday, gráfico de 60 minutos que a gente vai comentar agora. No G60, então, a tendência segue de baixa, bem esticada para baixo. E dentro desse cenário bem esticado para baixo, sinalização aqui para cima me chamaria a atenção para se trabalhar na ponta compradora de day trade para um possível repique de alta que pode vir a acontecer aqui no dólar. Se esse repique começar de maneira muito fraca e continuar gerando sinalização para baixo, me chamaria a atenção para buscar operações de venda de possível day trade aí no mini dólar. Na sequência vamos falar aqui das ações. Na PTR4, dia de forte alta de 4,95%, já abriu com gap de alta ali, rompendo a zona de resistência, que já tinha comentado na última videoanálise, na faixa de 12,45 até os R$ 12,52.
rompeu toda essa região, então a Petro anula a sua tendência de baixa, que aqui já tinha gerado um sinal de mudança da tendência para uma tendência indefinida, ou seja, não deu sequência os topos e fundos descendentes, e agora já gera topo e fundo ascendente. Então a Petro gera aqui um pivô de alta no gráfico diário, traçando também o nível aqui de Fibonacci, os níveis de Fibonacci para uma possível projeção. Primeiro nível de projeção 13,05, usando aqui os números do Fibonacci, uma projeção de 61,8% acima do ponto aqui que eu vejo com a maior relevância, R$ 12,48. O próximo nível de projeção já seria na faixa dos R$ 13,44, onde passa um nível relevante de resistência para a PTR4, que é na região ali dos R$ 13,34 até R$ 13,36. Antes disso, esse nível aqui, que vai desse patamar até esse ponto aqui, localizado na faixa dos 13,04 a 13,10, que é a primeira região de projeção do pivô de alta da Petro. Então, dentro de uma estilingada para cima, se a gente jogar no G60, na PTR4, dentro dessa estilingada para cima, também tem-se a chance de se ter alguma correção dessa movimentação forte aqui para cima. Então, dentro de buscar operações aí na Petro, o ideal seria buscar uma operação através de um gráfico ali de um G60, gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, uma possível formação de fundo ascendente. O principal nível de suporte agora para Petro vai ficar nessa região ali começando nos 12,52 e se estendendo até a região do gap, que por coincidência é os 12,45 aqui para trás, é essa região de 12,45 desse fundo aqui anterior. Na Vale 5, o dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mas 0,21%, é um ativo que já tinha dado uma estilingada grande aqui para cima, entrou no nível de resistência mais relevante, que eu já tinha citado, R$ 28,14 a R$ 28,30, a máxima do pregão de hoje R$ 28,29. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, gerou uma sinalização relevante no início do pregão e tentou se recuperar aqui. Topo descendente no G60, abre-se a chance de primeiro sinal de mudança da tendência aqui no gráfico de 60 minutos, mas monta a tendência de baixa no gráfico intraday se perder essa mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 27,58, que é essa mínima aqui do gráfico diário. Isso traria uma chance de se ter uma correção um pouco maior aqui na Vale, só que já tendo suporte imediato na faixa dos R$ 27,55 e abaixo disso R$ 27,23. Ou seja, ainda tem um risco um pouco maior para operações de swing trade na ponta vendedora, visto que seria uma operação contra tendência. Teria que se buscar mais operações curtas ali pelo intraday mesmo, de topo descendente, com o stop mais curto em cima da Vale 5. Na sequência, outros ativos, Siri 3 atingiu hoje o objetivo que eu tinha traçado para a operação. Eu tinha traçado o objetivo de R$ 11,38, só que quando o ativo rompeu aqui essa região dos R$ 11,22, ganhando força aí para cima, eu alterei esse objetivo para R$ 11,47. Só que o ativo, quando chegou nesse nível de resistência aqui, R$ 11,39, ficou brigando ali com R$ 11,38 a R$ 11,40, avaliando ali o comportamento do preço nessa região, eu optei por antecipar, na realidade encerrado justamente no objetivo, na região de objetivo que eu tinha traçado para esse papel. Então o segundo objetivo que eu tinha traçado em 11,47, ela terminou ganhando força e chegando lá nesse nível. Agora com o fechamento aqui, terminou puxando para baixo, mas de qualquer forma foi um ativo que bateu no objetivo, gerando um ganho de 4,3% na posição e um crescimento de 0,86% do capital total, visto que estava sendo usado 20%, foi o que foi recomendado para a posição, 20% do capital total nessa operação. É um ativo também que gera pivô de alta. Olhando para essa estilingada aqui para cima, assim como eu comentei na Petro, ainda traz a chance de se buscar uma nova entrada nesse ativo, tentando pegar algo mais para cima, mas o ideal é que tenha algum movimento mais claro aqui pelo G60 para se buscar uma compra de fundo ascendente, ou seja, a favor ainda da tendência de alta desse tempo gráfico aqui, seja do gráfico diário ou do gráfico também intraday, gráfico de 60 minutos. Depois disso, vamos então para outros ativos. Cosan, eu cheguei a recomendar compra na Cosan e terminei cancelando essa entrada. Por quê? Porque ela abriu com gap, eu recomendei a compra, ela abriu acima. Então eu fiquei de avaliar o recuo desse ativo no patamar do ponto de entrada, que seria 33,77. Só que o ativo demorou para voltar, pelo menos ela chegou a bater logo na primeira hora de pregão, fiquei ainda aguardando um recuo que viesse mais para baixo dos 33,76, para justamente buscar uma entrada logo na sequência através de um gráfico intraday, olhando uma sinalização de alta no gráfico de menor periodicidade. Mas quando ela demorou aqui, ficou mais de 3 horas sem retornar,
Eu optei por encerrar essa posição, ela terminou voltando até no nível de entrada e disparou aqui para cima. Enfim, foi uma decisão que eu tomei e terminou não sendo a melhor decisão. A decisão que eu tomei de não entrar nessa posição. Fechou com alta de 3,02%. Para quem entrou na posição, já traz a chance até de trabalhar com stop para baixo da mínima de hoje, ou seja, um stop praticamente no ponto de entrada, um stop ali em 33,73. Rompendo aqui essa região de 34,73, ela confirma também uma tendência de alta no gráfico diário, que traz uma tendência de alta de curto prazo, que traz uma chance de poder pegar aqui, buscar uma região de gap de baixa, localizada na faixa dos R$ 36,01. TIM P3, ativo que ainda chama atenção para uma possível compra, ela está aqui travada nessa região, mas a tendência de alta está em cima de um patamar relevante de resistência, respeitando um patamar ali de R$ 10,15. É uma operação um pouco mais arriscada nesse momento, mas é ainda a favor de um movimento de subida no gráfico semanal. A chance de se essa ação poderia trabalhar com stop até mais curto, é isso que eu vou estar avaliando. Num rompimento de 10,15, se essa ação não conseguir ganhar força logo para cima, poderia trabalhar com stop já abaixo da mínima da primeira hora de pregão ou da hora de pregão que romper essa região aqui dos R$ 10,15, visto que a expectativa seria que esse rompimento venha trazer o ativo para um próximo nível aqui, para dois próximos níveis de resistência, que seria na casa dos R$ 10,38, seguido de R$ 10,46. Depois disso, MYPK3 também chama atenção para buscar compra no rompimento aqui dos 17,29. Ou seja, em R$ 17,30, fechou muito próximo disso. É uma operação que eu vejo mais como uma correção. O rompimento é só uma forma, seria uma forma, não necessariamente uma operação de rompimento, mas é porque a correção está acontecendo, a correção desse último movimento de subida está acontecendo de forma lateral e ainda mais ascendente. Então, seria uma das alternativas de se buscar uma entrada aqui, inicialmente com stop abaixo desse nível, avaliando logicamente um possível ganho de força aqui para cima, para ir buscando um stop mais curto possível, para não acontecer o chamado falso rompimento. Rompe e depois volta para baixo rapidamente, ou seja, trabalharia com stop um pouco mais curto nesta posição. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.